Beleza, galera, aí do site Nerd Exterminador. Eu tô fazendo essa gravação, esse vídeo, não sei como vocês estão vendo, pra falar sobre overclock em placa de vídeo. Muita gente, assim, só de você falar overclock, a pessoa já fica com medo de queimar alguma coisa, mas se for pesquisado, se for feito corretamente, não tem risco nenhum. Eu vou já falar. Hoje eu vou falar se vale a pena overclock na placa de vídeo. Não vou falar de processador ainda. O overclock no processador normalmente é para diminuir o gargalo entre o processador e a placa de vídeo. Quando a placa de vídeo é mais potente que o processador acaba segurando a placa de vídeo. Então, e normalmente tem o caso contrário, né? Que é o processador muito potente para a placa de vídeo, fica sobrando o processador, ou seja, você consegue aumentar ainda mais o poder da placa de vídeo e usar mais o teu processador, ou seja, conseguir mais alguns FPS nos jogos. Eu testei aqui em alguns jogos e realmente deu bastante diferença. Eu ia testar em mais jogos, mas a Steam não colaborou aqui na instalação dos jogos. Então vou falar os que eu já fiz. Já começando. Antes de falar, eu vou falar da minha placa de vídeo. É uma HD Gigabyte HD 7870 da AMD, né? O clock original dela é de 1100 MHz no GPU e 1200 MHz na memória. O clock original da HD 7870 é 1000 MHz na GPU. Então eu aumentei isso para 1225 MHz na GPU, só 125 MHz do original, e a memória aumentei para 1450 MHz. E já é maior, né? 250 MHz. Pode parecer pouca coisa, não, nem vai compensar fazer um overclock, mas compensa. Eu acho que compensa. Se tiver uma boa placa de vídeo com uma boa refrigeração, compensa. Não vou ensinar como fazer o overclock ainda em placas de vídeo. Então eu vou falar dos jogos aqui que eu testei. Eu testei o BF4 no Operation Locker, né? Que é um mapa pequeno, eu testei com o MSF Afterburner. Não, desculpe. Eu usei o próprio marcador de FPS do Battlefield 4. No High, com 2x MSAA de anti-aliasing em Full HD. O mínimo que eu tive foi 60 e o máximo de 78, sem overclock, os clocks padrões. Então a média foi de 69 FPS. Com o overclock, nesse mesmo mapa, nessa mesma partida, tudo, eu tive mínimo de 62 FPS, 2 FPS de diferença, pouca coisa, né? Mas o máximo de FPS que eu tive foi 94. Sim, foi uma boa melhora, foi quase 20 FPS. Isso de um aumento de 125 MHz no clock da GPU e 250 MHz no clock da memória. Só isso. A média foi para 78 FPS. O máximo que eu tinha obtido sem overclock. Daí eu testei, então, tipo assim, pra não falarem, não, mas pode ter sido condições diferentes na partida, não sei o que. Testei no test range. Fiz exatamente as mesmas coisas. Mirei de sniper, prendi a respiração, explodi C4 no barril para ter bastante efeito, né? E o que eu tive foi sem overclocking. No test range do Battlefield 4, as mesmas configurações de gráfico de antes. O mínimo que eu tive foi 56, quando teve explosão, tudo. O máximo foi 91. Então a média foi de 73,5. Com o overclock, no test range, as mesmas coisas, mesmas condições, igualzinho. O mínimo que eu tive foi 71 FPS.
Teve um teste que eu fiz que caiu para 55, mas eu não consegui fazer de volta para menos de 55, para menos de 60. Eu tentei, explodiu o máximo que eu pude de coisa e não foi para menos de 71. Realmente 70, 71, foi o mínimo mesmo. E o máximo foi 115 FPS no High em Full HD com anti-aliasing. A média passou de 73,5 para 93. A média ficou maior do que o máximo que eu tive sem overclock. Como o Battlefield 4 não tem benchmark, né, tive que fazer isso e dependendo da condição realmente pode variar e tal. Decidi fazer benchmark mesmo. Testei no Tomb Raider e no F1 2013. No Tomb Raider eu testei na qualidade Ultimate em Full HD. Sem overclock eu tive 31 FPS de mínimo e no máximo 48, média de 39,7. O benchmark do próprio jogo. Já com overclock de 125 MHz na GPU e 250 na memória, o mínimo foi de 35 e o máximo de 58. A média passou para 45,3. Então, foram 5 FPS, mas que já te dá uma margem maior assim, no jogo de não cair para menos que 30, que pode acontecer. Então daí eu testei no Fórmula 1, mas é um jogo mais leve, mas realmente também dá pra ver a diferença. Sem overclock, os clocks padrões, eu tive o mínimo de 80 e a média de 93 FPS no Fórmula 1, usando o benchmark do próprio jogo, não corrida. E com overclock eu tive o mínimo de 77, sim, diminuiu. Nesse benchmark eu não confio muito, porque normalmente no começo da corrida, lá é uma corrida, então ele pode variar. O mínimo foi 77 e a média foi 96, 3 FPS a mais. Vocês podem ver, teve diferença, não muito, mas teve. A placa de vídeo passou a ser toda usada nesses jogos. Não é o processador não está segurando a placa de vídeo, é um i5-3570K, ele não chega a 100% do uso. Então para vocês verem que tem alguma diferença com overclock. Claro, varia de jogo para jogo, eu ia testar mais jogo, mas infelizmente não consegui. Então, minha opinião, overclock dá diferença? Dá, mas se você tiver uma placa de vídeo legal, um sistema de refrigeração legal e uma fonte bacana, porque com o overclock vai puxar mais a fonte, não muito, mas vai, e vai aquecer mais, então tem que ter um sistema de refrigeração legal. A minha placa de vídeo, a Gigabyte HD 7870, é a WindForce, ela tem 3 coolers. Então, ela nunca passa aqui de 72 graus. Jogou 72 assim, jogando por um tempão, Tomb Raider, que é um jogo que é pesado no Ultra. Então, assim, esquentou bastante. Esquenta mais com o overclock. Então, você tem que ter um sistema de refrigeração legal ou no water cooler na placa de vídeo. Mas se tiver um water cooler custom, você vai querer subir mais, né? E daí no próximo sessão dessa de overclock, ensino como fazer overclock na placa de vídeo, usando o MSI Afterburner. Depois, mais por frente, ensino como fazer uma BIOS para a tua placa de vídeo. Mas eu não vou ensinar ainda como fazer o MSI Afterburner, porque preciso de mais tempo. Então, para explicar para vocês mais coisa. E só uma coisa que eu explico: não tente fazer sozinhos. É um risco. Pode queimar a sua placa de vídeo. Pode acabar desligando o teu computador por causa do overclock. E pode acontecer de travar o PC por causa do overclock. Porque se o overclock
tiver alto, eu subi, minha placa de vídeo funcionava 1100 MHz e subi para 1500. Não, legal, dependendo da placa você consegue. Mas, primeiro, vai aquecer mais, segundo, vai puxar mais a fonte e tem que ver se o processador dela aguenta, se o chip gráfico aguenta um clock muito alto. Porque pode ser que aguente, pode ser que você tenha sorte e aguente, e você consiga aumentar lá 20 FPS no jogo, chutando alto. Mas pode ser que não dê certo. Pode ser assim, na hora, deu certo, legal. Você vai jogar, que vai ser uma coisa que vai puxar mais a placa de vídeo, daí trava. Você vai lá e não deu certo meu overclock falhou, nunca mais vou fazer overclock. Então, já estou avisando que é um risco, pode queimar, pode estragar, provavelmente vai diminuir a vida útil da placa de vídeo, mas sei lá, a placa de vídeo deve ter uns 5 anos aí de vida útil e vai diminuir para 4, não vai diminuir muita coisa. Ainda se tiver um sistema de refrigeração legal, né? E se não subir muita tensão, né? No caso da tensão, a minha HD 7870 ela estava em 1200, 1.2 volts e eu subi para 1.3 volts. Não é muita coisa, tem placa de vídeo que você aumenta mais, né? Mas é arriscado subir mais, um overclock é um risco. Você toma, mas que você pode ganhar bastante desempenho no computador. E outra coisa do overclock é que não adianta você pegar uma placa de vídeo querer, não, vou ganhar 20 FPS no jogo, subir um monte o overclock. Minha placa consigo subir um monte. Eu pesquisei, que é o recomendado, pesquisar um monte e subir aos poucos o overclock. Daí você vai lá, vou subir um monte o overclock da minha, sei lá, HD 7970. Mas daí você usa um i3. O i3 já sofre com a 7970. E você vai aumentar ainda, ou seja, a placa de vídeo vai deixar de estar sendo usada. Vai, sei lá, diminuir de 80% do uso para 75%. Mas isso é bom. Não é bom, é inútil. Você está fazendo um overclock inútil. Aumentando a velocidade que vai estar o processador gráfico, né, GPU, memórias. Vai ganhar mais velocidade, mas não vai estar sendo usada. É uma coisa inútil. A placa de vídeo também provavelmente vai estar consumindo mais, uma tensão maior, vai estar diminuindo a vida útil. Pra nada. Se tiver um i5, um FX 8350 aí, não é um FX octa-core, aí já é outra história, porque já segura placas de vídeo mais top. E também outra coisa é o overclock em placas de vídeo muito, muito top. Tipo a GTX Titan, ela não precisa de overclock, ela faz automático. Acho que as GTX 700 também fazem, que é aumentar o clock até atingir uma temperatura. Ou seja, até atingir aquela temperatura, vai aumentando. Atingiu aquela temperatura, mantém a velocidade ou diminui para manter a temperatura. Ou seja, quase nunca vai manter aquela velocidade padrão. Sempre vai aumentar. Por isso que ela é ela é a placa de vídeo single hoje. Mas e você colocando num water cooler a GTX Titan, ela sobe mais, porque ela vai estar mais fria, então ela vai subir mais. Mas da GTX 700 eu não lembro se elas fazem realmente isso, sobe também o clock, se é só GTX 780 Ti, não sei, depois eu pesquiso e posto pra vocês. Mas então acho que de overclock em placa de vídeo já é só, assim, já entrei com o pé assim, se vale a pena overclock, se não vale, já falei disso e bem, para vocês terem uma noção, né,
que normalmente o pessoal tem medo, já entrei assim com os dois pés no peito do overclock, já da placa de vídeo, nem sendo do processador, mas da placa de vídeo. Depois eu ensino como fazer o overclock da placa de vídeo, como fazer uma BIOS para a placa de vídeo, como fazer overclock no processador, como saber se o meu processador suporta overclock, por que não fazer overclock em placa de vídeo e processador com cooler, digamos, estoque, né, ou de referência. Depois, mais pra frente eu falo isso. Hoje fica por aqui isso. Esses testes, eu fazendo mais testes já posto pra vocês lá. Pra vocês, assim, terem realmente a ideia de como que tá como que é o overclock. Vale a pena. Eu acho que vale a pena, né? Antes que eu esqueça. Não abandonando. Tem placas de vídeo que você consegue fazer overclock para virar outra placa de vídeo. Porque o clock da outra placa de vídeo é só maior. O modelo mais caro, mas o clock é só maior. Um exemplo disso, a R9 270 e a R9 270X. O que muda de uma para outra, além do X, é o clock. Você pode comprar uma placa de vídeo, a R9 270 com um cooler legal, e aumentar os clock dela, e pronto, você tem uma R9 270X ao custo de uma R9 270. Então, uns 200, 300 reais você está economizando. Você pode gastar numa fonte melhor. É um exemplo. Então é isso, vou deixar por aqui o vídeo, podcast, seja. Não sei por onde vocês estão escutando, espero no YouTube, espero que vocês curtam, compartilhem, favoritem, assinem o canal e tudo mais. Então visite o site lá, www.nerdexterminador.blogspot.com.br. Valeu aí, pessoal.